poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Que bom contar com a sua audiência e a sua participação constante aqui conosco pelo e-mail, também mensagens pelo WhatsApp. Pastor Augusto, mais um programa aí com a gente. Graças a Deus, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de participar desse programa, Natson, que tem alcançado tantas pessoas, que tem nos procurado, tem enviado suas dúvidas. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço a audiência aí dos nossos queridos ouvintes. Faço das suas as minhas palavras também. Bem, o Júnior de Manaus, Amazonas, nosso ouvinte internauta, participa do programa enviando uma pergunta. Primeiramente, ele manda o seu abraço e nós também, Nosso abraço ao Júnior. Sua dúvida é sobre a questão da santificação. O que é isso e como se dá, pastor? Essa pergunta será tema do programa de hoje. Tá certo. Bem, pastor, o Júnior esclarece sua dúvida da seguinte maneira, abre aspas. Sempre ouvi o pastor Augusto Nicodemos falar sobre santificação e que é um ato de Deus. Nunca entendi e gostaria de saber mais a respeito. É Deus quem santifica o homem e não é o homem que deve buscar essa santificação? Como é que eu posso entender essa relação? É a pergunta do Júnior. Muito bem, nós temos que entender o que é a santificação primeiro. A santificação é um processo gradual no qual Deus atua no coração daquele que já foi regenerado, daquele que já foi convertido, e progressivamente, através dos sofrimentos, provações, experiências, ensino da palavra, dos meios de graça, vai ensinando a pessoa a dominar as tentações, as suas paixões, as tendências do seu coração pecaminoso e a viver tendo Jesus Cristo como modelo. A santificação é um processo, portanto, gradual, que são dois elementos. Por um lado, a mortificação da nossa natureza pecaminosa, lembrando que quando nós nos convertemos, essa natureza que nós herdamos de Adão, ela não é extirpada, ela não é retirada de nós, ela é somente subjugada. Então, a santificação consiste nessa primeira etapa de subjugação, de submissão, de submeter a natureza pecaminosa. E numa segunda linha, que corre paralela, o revestimento e a vida de conformidade com o novo homem que é Jesus Cristo. Então, creio que Paulo explica muito claramente isso lá em Efésios capítulo 4, quando ele diz assim, que nós temos que nos despir do velho homem e nos revestir do novo, depois de termos renovado o nosso entendimento. É uma figura muito bonita lá, Natson, usada por Paulo. Ele se refere à santificação como um trocar de roupa. Você se despe do velho homem. Então, o velho homem aqui é a velha natureza, a natureza adâmica que nós herdamos, e isso é feito pelo dizer não ao pecado, resistir à tentação. Nós renovamos a nossa mente. Eu entendo aqui que Paulo está se referindo à comunhão com Deus, ao exercício dos dons espirituais ou o uso dos meios de graça. E depois ele fala, e vos revistais do novo homem. O novo homem ali sendo Jesus Cristo. Eu me revisto de Cristo diariamente pela fé. Me aproprio dos benefícios da sua morte e da sua ressurreição. Então, a santificação é esse movimento de dois passos em que você negativamente diz não ao pecado e positivamente se reveste de Cristo. Paulo até dá alguns exemplos práticos. Na sequência, ele fala assim, pare de mentir e fale a verdade com seu irmão. Pare de roubar e trabalhe com as mãos fazendo o que é bom. Não saia da sua boca nenhum palavrão, mas somente palavras que edificam. Percebe? Então, esse é o processo que nós chamamos de santificação. Ele começa quando nós nos convertemos. É impossível uma pessoa que não foi convertida, regenerada, nascida de novo, ela não pode ser santificada, porque a santificação, ela pressupõe a implantação da nova natureza no coração humano. E consiste nisso, no crescimento dessa nova natureza, nessa mudança de dentro para fora. Uma pessoa não regenerada, que não nasceu de novo, que não foi transformada pela atuação de Deus, ela não tem como se santificar, tá? Ela nem vai querer, né? Ela não vai entender isso, não vai acontecer isso de maneira nenhuma.
Então, temos que lembrar isso. Outra coisa que é importante, eu já disse, mas é bom lembrar. A santificação, ela não é instantânea. Ela é um processo. Eu estou dizendo isso porque é um processo inacabado, né? Exato. É um processo que não vai acabar aqui nessa vida. É preciso enfatizar isso porque algumas linhas dentro do evangelicalismo são chamadas de perfeccionistas, porque elas ensinam que é possível aqui nesse mundo o crente alcançar um patamar de santidade tal em que ele não peca mais, em que ele está imune ao pecado e à tentação. Mas eles não são levados a se afastar totalmente do convívio com outras pessoas? Não, eles dizem que mesmo no convívio com outras pessoas, eles conseguem chegar num estado de santidade tal em que eles não pecam mais. Isso acontece mais dentro dos movimentos ligados a John Wesley, não é, que é um grande homem de Deus, mas que infelizmente seguiu essa linha, não é? Ele falava do amor perfeito, não é? Que o crente ele pode chegar a um ponto na santificação em que ele ama perfeitamente. E ao fazer isso, então, ele não há mais espaço na vida dele para o cometimento de pecados. Então, alguns movimentos evangélicos, eles tendem ao perfeccionismo. O meu sogro, pastor da Igreja Reformada, ele costumava dizer, Nathan, que quando encontrava um perfeccionista, alguém que dizia que tinha chegado a um ponto em que ele não precisava mais pecar, o meu sogro perguntava, então, vamos conversar com sua esposa para ver se isso é verdade, né? Porque a esposa na hora ia dizer a verdade, né? Então, a santificação é um processo gradual e é um processo inacabado aqui nessa vida. Agora vamos lá para a pergunta do nosso ouvinte, não é? O Júnior. O Júnior quer saber qual é a parte de Deus e qual é a parte do homem. Na Bíblia, no Novo Testamento particularmente, você vai encontrar passagens que claramente vão dizer que é Deus quem nos santifica. Deus é quem opera em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua vontade, nos diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Ou seja, é Deus quem vem pelo Espírito Santo, quem nos persuade, é Deus quem nos sustenta. Esse é o quinto ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, né? Ou seja, Deus preserva, Deus segura, Deus sustenta, Deus ilumina. Quando a gente cai, Deus vem e nos levanta. Quando estamos em dúvida, Deus nos ilumina pelo seu Espírito Santo. Deus nos dá graça para não reagirmos a provocações. Deus nos dá quebrantamento quando nós erramos. Então, seria dizer que Deus está fora do processo de santificação, seria negar todas essas passagens bíblicas, inclusive aquelas que se referem ao Espírito Santo, que habita em nós, como sendo aquele santificador. O mestre que nos guia, que nos fortalece, seria negar o fruto do Espírito. Quando Paulo fala, lá em Gálatas 5, sobre o conflito que há na vida do cristão, ele diz as obras da carne são conhecidas e faz uma relação lá de coisas tipo prostituição, impureza, lascívia, idolatria, mas aí em seguida ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, mansidão. Ou seja, é atribuído ao Espírito Santo esses que são frutos da santificação. Então, eu não posso negar o que a Bíblia diz. É Deus quem nos santifica. Agora, não é só isso. Por outro lado, você vai encontrar também muitas passagens no Novo Testamento em que o cristão é exortado a se santificar. Paulo dizendo o tempo todo, mortifica a tua natureza pecaminosa, não dá ouvidos à tentação, não dê lugar à carne, vire as costas para o pecado, ou ande em retidão conforme a vontade de Deus, pratica aquilo que eu te ensinei. Então são centenas de exortações que você vai encontrar no Novo Testamento, orientando o crente a largar o pecado, virar as costas para o mundo e seguir no caminho do Evangelho. Então como é que a gente resolve isso, né? É que é a pergunta do João, como é que faz essa relação entre isso? Então, a resposta é não você negar uma coisa e nem negar a outra, mas você contemplar as duas coisas juntas como dois lados de uma mesma moeda. A santificação é uma obra de Deus, mas é uma obra em que Ele, pela sua graça, na sua sabedoria e de maneiras misteriosas que nós não sabemos, nos envolve a ponto de que nós voluntariamente, desejosos, espontaneamente, nós vamos renunciar ao pecado e seguir a Jesus Cristo. Então, há uma combinação da ação soberana de Deus e da vontade humana. As duas coisas se combinam no processo de santificação.
a ponto de que eu sei que eu tenho que orar. Quando eu me ajoelho e eu busco a Deus em oração, isso é uma decisão que eu tomo. Mas depois de ter feito isso, eu olho para trás e vejo que se não fosse Deus que tivesse, não fosse a graça de Deus no meu coração, eu não teria vontade de orar, eu não teria disposição para buscar a Deus. Então, na verdade, é uma combinação harmoniosa dessas duas coisas, não é? Em termos práticos, Nathan, eu diria o seguinte: não precisa você ficar esperando sentir vontade para você fazer o que você tem que fazer, para obedecer a Deus, largar o pecado, ler a Bíblia, ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus. Você não precisa ficar esperando um anjo ou o Espírito Santo lhe iluminar ou tocar no seu coração para você fazer isso. Você vai fazer estas coisas porque elas já estão ordenadas na Bíblia. É a vontade de Deus para você. Como está lá em 1 Tessalonicenses, essa é a vontade de Deus. Você se abstenha da prostituição. Então não precisa esperar claro, declarado. Tá claro, né? Um anjo chegar para mim e dizer, olha, você não pode se prostituir, né? Para de ir para motel com tua namorada. Eu não preciso de um anjo que me diga isso, né? Eu já tenho essa palavra de Deus de que eu devo viver uma vida santa e uma vida justa. E é claro, quando você faz estas coisas e você olha retrospectivamente para elas, você vai reconhecer que foi a graça de Deus. Se Deus não tivesse falado e guiado você e abençoado você, você jamais faria estas coisas. Ok, então, Júnior, está aí um pouco mais do Augusto Nicodemos, que você já tem ouvido, como disse, e também para aquelas pessoas que têm a mesma dúvida. Pois bem, gente, nós vamos ouvir uma música e a gente volta logo em seguida. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, agradecendo sempre a sua audiência. Obrigado ao Júnior, lá de Manaus, e também a todos os nossos ouvintes no Amazonas. Pastor. Termino com as palavras do apóstolo Pedro: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém. E aqui fica mais um programa e até o próximo, se Deus quiser.